Tabajara da ABIN. O Ministério Público do Paraguai se sentiu copiado e abriu uma investigação sobre uma suposta espionagem da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. O governo paraguaio havia anunciado que convocou o embaixador do Brasil em Assunção, que é o José Antônio Marcondes, para explicar isso aí. A ABIN teria espionado os computadores das autoridades do governo paraguaio para obter informações destinadas a melhorar a negociação das tarifas de energia elétrica produzida pela usina de Itaipu. Assim, espionando, você pode ver como é que você pode negociar a melhor tarifa. Maria De Carli, sim, na comunidade de informações, espionar é normal. O que é normal é ser descoberto. Olha, a gente sabe que recentemente a ABIN vive uma crise institucional numa decadência mesmo, inclusive orçamentária, de pessoal. O próprio VT que estava aparecendo aqui, eu não sei se os telespectadores conseguiram ver, mas tinha letras caídas dentro da agência de espionagem aí. Não é nesse, não. É isso aí, onde está escrito letra, o Globo, faltando letra. Então, assim, a agência de investigação do nosso país, ela não aparenta ter a prioridade que deveria ter. A gente vê os Estados Unidos como faz com a CIA, o Reino Unido como faz com o MI6, quem aqui acompanha, todas as manchetes que falam sobre projetos e investigações que são extremamente respeitadas. Isso denota como os países que são sérios, levam a sério esse tipo de instituição. Porque, veja, Capês, você falou, o que a gente já sabe é a espionagem, ela é o praxe, ela é o escopo dessas agências. O que não é o escopo, é ser descoberto. Então, não é levado a sério uma agência que deveria ser tratada com extrema estratégia no nosso país, para beneficiar o nosso Brasil e o que é estratégico para a gente. Então, é muito triste ver... É muito triste ver que uma agência como essa está seca, não tem pessoal e consegue passar por essa humilhação nacional com a descoberta dessa operação que foi vazada, né? Ô, Leandro, isso aí começou no governo Bolsonaro, mas se arrastou durante o governo Lula até março, né? Então, antes que você fale jogar a culpa daqui e dali, quero que você comente. Capês, alguns comentários sobre essa situação. Primeiro que essas arapongagens são entulho da ditadura, né? Essas coisas não deviam existir. O Brasil não devia gastar dinheiro comprando software que é mequetrefe e que serve para filho de ex-presidente fazer gracinha, que serve para investigar outros países. O Brasil precisa ter uma relação de irmandade, especialmente no Mercosul, na América Latina. Não tem nada que ficar fazendo arapongagem, que é o entulho da ditadura, da Operação Condor e coisas do tipo. Vem cá, Leandro, você acha que o MI6 e a CIA são entulhos da ditadura também? Você não acha que isso é uma política de Estado importante para os países? Maria De Carli, eu sei que você, quando residiu ali em Londres, achava lindo olhar pelo outro lado do rio e ver a sede do MI6 que aparece nos filmes do James Bond. Mas aqui eu tenho certeza que você gosta de assistir James Bond. Eu adoro os filmes do James Bond, mas eu quero que fique lá no cinema e não seja algo que invada a realidade, porque essas coisas, essas ferramentas são resquício de um Estado autoritário, né, que fica invadindo a vida das pessoas. O Belucci acha que imposto é invasão da propriedade alheia. Imagina o que não é essa coisa de... daqui a pouco aparece esses papos de licença para matar, né, como muitas vezes a gente vê a polícia militar com licença para matar na periferia, é tudo parte de farinha do mesmo saco. Agora, minha opinião, Capês, sobre o caso Entela, especificamente, é a seguinte: as pessoas não sabem, mas o Brasil fechou esse acordo, Maris, com o Paraguai para compra de energia. O Lula, no mesmo dia, ficou bravíssimo. Sabe por quê? Porque o acordo foi mal feito para o Brasil, mesmo tendo feito espionagem, mesmo tendo feito coisas que são ilegais, na minha opinião, e precisa responder por isso em diversos aspectos, principalmente no diplomático, né? Fez um mau acordo. E foi o governo Lula. O governo Lula fez um acordo ruim, está pagando mais caro para o Paraguai sem precisar e não colocou na mesa critérios de negociação.
não colocou na mesa as suas vantagens, que são as vantagens comparativas que o Brasil tem em relação ao Paraguai. Deixou o acordo que o Paraguai desenhou ir para a mesa e ser assinado pelo presidente Lula, né, de surpresa numa vinda do presidente do Paraguai para cá, né, o que foi um erro grave e um acordo que vai durar anos para ser honrado. E o Brasil, mesmo tendo cometido essa barbeiragem aí, que começou antes, mas continuou no governo Lula, né, tá errado. Devia ter feito uma negociação fraterna com o Paraguai, com o povo paraguaio, né, para entender que sim, precisa pagar um preço justo pela energia elétrica produzida em Itaipu, mas sem cometer essas barbaridades. Espero que isso seja corrigido, né? O Paraguai, já antes, Capês, vinha reivindicando a devolução dos canhões apreendidos pelo Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, né? Que é um espólio de guerra que está exposto lá no Museu Nacional. Agora, é o mínimo que se precisa fazer é devolver aquilo que o Paraguai nos cobra, que é o direito à sua história, tão usurpada pelo Brasil desde a Guerra do Paraguai. Muito bem. Meu querido João Belucci, vamos só lembrar que foi em dezembro de 64 que o Paraguai invadiu a província do Mato Grosso e apreendeu o barco Marquês de Olinda. Iniciou a guerra do Paraguai. O presidente da província de Mato Grosso morreu na prisão. Mas vamos falar agora do Paraguai, porque eles foram espionados. Agora, haja incompetência, não? Você espiona e ainda faz um mau negócio? Mas eu te pergunto, para quem comprou a refinaria de Pasadena, no Texas, no governo Dilma, será que isso é um tão mau negócio assim? Pois é, Capês, não é um tão mau negócio assim para o Brasil nem para o Paraguai. Agora a gente vê, a espionagem realmente ela é incômoda, mas ela é a prática usual de todos os governos do mundo fazem isso. Todos fazem isso, que não é correto, não é. Agora, o ruim é ser descoberto, como acabou no caso do Brasil. A argumentação do governo Lula não foi que não fez, foi que o projeto, essa ideia de essa operação de espionagem teve início durante a BIM do governo Bolsonaro. Que tenha sido, ela se operacionalizou durante o governo Lula. Senti falta do ministro das Relações Exteriores vindo a público explicar, ou mesmo indo até o Paraguai, como ele fez na eleição do Maduro, foi o especial das Relações Exteriores, o Amorim, né, que é quem comanda de fato, não é nem o ministro, necessariamente ele foi lá na Venezuela, nas eleições, agora podia ir lá no Paraguai explicar também. Tudo da Itaipu foi estranho desde o começo, né, desde a construção, os acordos com o Paraguai, a questão de hoje da Itaipu sendo totalmente utilizada pelo PT, no sentido de retirar recursos da Itaipu, vários bilhões entrando lá no orçamento como valores declarados esquisitamente. Então, hoje o foco do governo Lula é na Itaipu, infelizmente retirar recursos, sabe-se lá Deus para quê. Me parece que a nova Petrobras do lulismo é a Itaipu, Cabeça. Rodolfo Maris, é errado espionar ou é errado espionar e ser descoberto? Ou é errado espionar, ser descoberto e fazer um mau negócio com o que espionou? Quem deve te ouvir? Culpar o Jair. Deu tudo ruim, gente. Deu tudo ruim, né, cara? Sabe que na minha infância, Capês, ali eu sempre falo do Jardim Sinhá aqui, né? Nós tínhamos uma vizinha que era linda, cara. E a nossa brincadeira de menino era ficar em cima do muro, espionando ela, penteando o cabelo. A gente achava aquilo maravilhoso, velho. Até que a mãe dela contou pro pai dela e a gente teve que correr. Tá errado espionar? Tá errado espionar? Faz parte da política. O Brasil espiona mesmo o Paraguai, assim como a Rússia espiona os Estados Unidos e vice-versa. Eu acho que é uma questão diplomática nesse assunto aí, Capês, em tudo isso. Eu acho que estão fazendo muito carnaval para pouca coisa, sabe? Fazendo um carnaval, tempestade num copo d'água, porque desde que o mundo é mundo, isso acontece. Agora, se realmente isso aconteceu de uma forma ilícita, eu acho que os culpados têm que ser responsabilizados por isso. Estranho é dizer que isso aconteceu só em 2022, né, no final de 2022, em julho de 2022, e se estendeu até março de 2023, quando o atual governo ficou sabendo disso. Me parece um pouco meio... não é muito óbvio para mim que isso tenha acontecido. Agora, como diz aqui o Belucci, talvez Itaipu esteja se tornando a nova Petrobras, a menina dos olhos desse governo. Ô, Leandro... Pois não. O que você fala que espionagem é tudo da ditadura. Cuba, Venezuela e Coreia do Norte não fazem espionagem maciça e são ditaduras? Então não é só ditadura de A ou de B, é qualquer ditadura que tenha esse entulho. Mas a Maria de Carla lembrou que países democráticos, como o da Europa Ocidental, fazem espionagem. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Israel. Qual a sua defesa para esta alegação? Espionagem dos Estados Unidos, que não encontrou armas de destruição em massa, mas fingiu que sim, no Iraque. Espionagem que não foi capaz de deter os ataques do 11 de setembro.
Leandro, deu problema no seu microfone. Não é que eu tô te censurando. Mas Maria de Carli, eu quero ouvir você, então, porque os Estados Unidos descobriu que não tinha armas de destruição. Não, sabia descobriu, que não tinha. Eu quero te ouvir. Assim, gente, as relações internacionais existe um pêndulo nas relações internacionais, onde um extremo é a diplomacia e o outro extremo é a guerra. E a gente sabe que os países, eles detêm de um leque de ações para eles conseguirem atingir objetivos. Isso é a praxe das relações internacionais, de como os estados têm as suas estratégias militares e, tradicionalmente, a espionagem compõe uma importante arma militar dentro dos estados. É um programa de defesa, recrutamento do estado e faz parte, porque assim, o que os estados querem? Estados, me refiro, são os países no termo técnico das relações internacionais. Os estados querem maximizar o seu interesse. Ninguém aqui é ingênuo de achar que, não, no final das contas, a espionagem é sim um instrumento estratégico militar que como o Capês mencionou, é usado pelas democracias ocidentais, é usado pelas ditaduras, faz parte do jogo e do tabuleiro das relações internacionais. Ô, João Belucci, enquanto a gente está aguardando aqui a volta do Leandro Ferreira, eu pergunto a você, como é que fica agora, então? Porque o contrato foi assinado, mas criou um clima de desconfiança muito grande. Como você acha que devem prosseguir daqui para frente as relações Brasil-Paraguai, que têm interesses em comum, são países fronteiriços? Exatamente, tem interesses em comum e me parece que o Paraguai ele precisa muito mais do Brasil do que o Brasil necessariamente precisa do Paraguai. O Brasil precisa se colocar como líder efetivo da América Latina e exercer essa liderança. Me parece que não vem tendo muita liderança ali na América Latina. O governo do Paraguai pode ser considerado hoje mais à direita, né, do que o governo Lula, então não há aquela relação muito saudável. Vamos lembrar que tivemos reuniões do Mercosul, onde o Lula chegou a ser cobrado pelo ex-presidente do Uruguai, pelo presidente do Paraguai também, a questão da ditadura da Venezuela, então ficou um clima ali, eles não estão no mesmo campo político. E o Paraguai vem tendo bons números, tanto econômicos quanto sociais, vem tendo um bom crescimento, tem atraído bastante gente para a cidadania paraguaia, né, que hoje ela é bastante interessante, principalmente em termos de impostos. Muitos brasileiros estão até tendo domicílio fiscal no Paraguai. Então, vai aumentar mais ainda agora com esse projeto de tributação. Pois é. Sem dúvida. Ô, Maria de Carli, você que é soteropolitana, quem não sabe é quem nasceu em Salvador, você sabia que o Ronaldo Caiado está se lançando pré-candidato à presidência em Salvador? Eu quero ouvir você, mas depois do intervalo. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já já.